aluno! Estamos de volta, né? E hoje nós vamos ter uma aulinha de interpretação, mas do livro de português, tá bom? Então peguem aí o livro de português na página 148. Tia Jo, mas lá no roteiro tem redação. Por que a tia vai fazer essa aulinha hoje de português? Porque casa com redação, né? Porque é uma interpretação de texto do próprio livro de vocês, que a tia resolveu usar hoje. Porque é uma interpretação mais light, vocês acabaram de sair de uma semana de provas bem puxadas, né? Que eu sei que na semana de provas tem que estudar mais, tem que revisar, tem que assistir aula, tem que tirar dúvida, tem que responder aquele monte de prova. Então hoje a tia resolveu fazer uma interpretação de texto bem legal do livro de vocês, página 148. E mais uma vez eu peço, ó, força, empenho do quinto ano, alunos alegres, alunos comprometidos com a educação. Nós só temos sucesso quando a gente tem esforço. Nada cai do céu na vida da gente, gente. Nada vem fácil. Eu sei que as coisas estão realmente difíceis. A gente está com vontade de se encontrar, de se abraçar, de sorrir, de conversar na sala de aula com os nossos amigos, com os professores e até mesmo fora da escola com as pessoas. Mas no momento não é possível. Não adianta a gente ficar se lamentando, sofrendo. A gente vai viver o momento presente, vamos estudar. Vamos assistir nossas aulas com empenho, com compromisso, com responsabilidade. Vocês vão ver que tudo vai valer a pena, certo? Tudo nós temos o nosso propósito. Se você tem uma coisa na cabeça que você quer conseguir, é hora de agir. A gente não deixa para o futuro, não. Então vamos estudar, né? Sentar direitinho. Eu sei que vocês gostam de assistir uma aulinha deitado, mas não pode, tá bom? Tô de olho. Tô fiscalizando vocês. Então, português na página 148, interpretação de texto, e a tarefa é da página 149 a 151. Uma tarefinha bem legal, tá? Cheia de opiniões da gente, o texto é bem gostoso, deixa a gente tranquila, é um texto em forma de poesia, que eu adoro, né? Então, poesia você tem que prestar bem atenção, porque a poesia, ela deixa as coisas entre linhas. Ela diz uma coisa e quer dizer outra por trás, então é necessário, ó, que a gente acenda aquela luzinha das histórias em quadrinho na cabeça para prestar atenção que realmente está falando e quer nos falar, tá? Então, atenção e empenho a partir de agora. Bora lá, quinto ano, bora com a tia prestando atenção. As coisas que a gente fala. Eita, será do que vai tratar esse textinho? As coisas que a gente fala. Vocês estão vendo aí que ele é todo reto aqui, né? Todo centralizado, quer dizer que ele é uma poesia. Vocês estão vendo também que eles têm essas divisões, são as estrofes. Vejamos, as coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra, voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, pendurada nos beirais. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado, e até mesmo modificam o que era o nosso recado. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, sejam mentira ou verdade, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes importam mais que as coisas que a gente faz. É da Ruth Rocha, as coisas que a gente fala. Eu gosto muito desse poema, porque ele tem muito a ver com nossa vida. Diz o quê? Que as coisas que a gente fala têm muita importância na vida da gente. Às vezes a gente fala uma coisa que não quer dizer e termina machucando alguma pessoa. Mas ela diz lá no final também que, aliás, também tem força as coisas que a gente cala, que a gente deixa de falar. E às vezes tem mais importância do que o que a gente faz. Né? Às vezes você é uma pessoa de bom coração, mas termina falando demais, uma coisa que machuca o outro. E ele está dizendo que as palavras, elas voam, inclusive para onde as pessoas que elas não deviam saber do que a gente falou. Então vamos recapitular aqui o poema. Agora a tia fez a leitura, agora nós vamos discutir, tá bom? Então prestando atenção.
As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Então, tudo que a gente fala é ouvido por alguém. E se, na hora que é ouvido por alguém, é transmitido para outras pessoas. Por isso que diz que as palavras vão voando, elas não vão voando sozinhas, elas vão sendo transmitidas de pessoas. Por isso que nós devemos ter cuidado com as coisas que a gente fala. É uma lição de vida para mim esse poema. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, penduradas nos beirais. Então, depois que a gente fala uma coisa, a gente não tem como a gente pegar as palavras de volta e botar dentro da boca da gente, não. Depois que a gente fala, as palavras, elas se espalham, vão voando para as outras pessoas, através dos outros. Não adianta a gente pegar, me dá bem aqui as palavras que eu falei que eu quero guardar, não quero que ninguém saiba. Com as palavras não pode ser assim, tá certo? Então, muito cuidado com o que a gente fala. Olha, tem até um meninozinho com alto-falante, é como se eu gritasse para o mundo. Depois tem assim. Por isso, quando falamos, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que medir as palavras. Vocês já viram essa expressão? Medir as palavras é porque você não pode dizer qualquer coisa. Que as coisas que a gente fala, elas vão voando e ficam por todo lado. E até mesmo modificam o que era nosso recado. Às vezes a gente disse uma coisa e de tanto passar, as coisas vão se deturpando. Né? O que eu disse já não é mais o que está sendo dito lá na frente. Elas vão modificando. À medida que as pessoas vão falando o que eu disse, vão modificando também o que eu disse. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, verdade ou mentira ou verdades meias. É muito importante tudo que a gente fala. A gente tem que pensar bastante antes de falar e também antes de calar. Muitas vezes é melhor você falar do que calar, porque quando você cala, a gente omite alguma coisa. Então, falar, mas sempre pensar antes de falar, para não magoar ninguém, para não magoar um amigo que está do seu lado, para não magoar o papai e a mamãe. Às vezes a gente magoa o papai e a mamãe quando diz uma coisa que não deve para eles. E é só falta de quê? De pensar um pouquinho antes de falar, tá? Então levem isso para a vida, esse conselho. Sempre antes de falar alguma coisa, pense bem, tá bom? Porque as palavras, elas circulam e depois de faladas não tem como você voltar atrás. Até tem como pedir desculpa, né? Até tem como uma explicação, mas é melhor, muito melhor você, né, falar já uma coisa certa, não dizer nada que possa prejudicar as outras pessoas, tá certo? Então fica aí esse lindo poema da Ruth Rocha, essa lição de vida, que as coisas que a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que pensar nos mínimos detalhes antes de falar, que é para falar sempre a coisa certa, tá? Então, fica aí essa dica linda da Ruth Rocha. E aí a gente vai para o vocabulário. Presente, que se encontra ou está à vista em determinado lugar. Espalham, dispersam, espargem. Recolha, pegue ou retire para guardar, reúna, recade, receba. Beirais são as bordas do telhado. Modificam, mudam a forma, a qualidade ou o aspecto, transformam. Recado é uma mensagem, um aviso. Menina, dá-lhe um recado para aquela pessoa. Aliás, de outro modo, além disso, isto é, ou seja, certo? Esse é o vocabulário que vocês têm que ter na ponta da língua, porque nós vamos já para o estudo do vocabulário. A primeira questão tem assim. O texto que você acabou de ler é um poema, com certeza. Depois ele quer saber quantas estrofes e quantos versos. Relembrando, verso é cada linhazinha. Cada linha daquela você vai contar. E estrofe é o pedaço formado pelas linhas, pelos versos. Então, verso é cada linhazinha e estrofe é o pedaço formado pelo conjunto de versos, tá? Então, você vai contar quantos versos e quantas estrofes e marcar o xizinho na correta. Presta atenção, é só contar, por favor. Segunda, releia o poema e relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Certo? Então, tem assim.
você vai ver o que ele está falando, por exemplo, na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, e ver o que corresponde a cada estrofe do poema. Por exemplo, letra A. As coisas que a gente fala são sempre muito importantes. Em que estrofe você encontra? Estrofe é o pedacinho. Aí você coloca letra A lá na estrofe, em que esse pedacinho se encontra. Certinho? Depois tem, terceira questão. Leia os provérbios abaixo e pinte aquele que, de acordo com o poema, informa-nos de que devemos ter cuidado com o que falamos. Então, provérbios são esses ditos populares que são passados de geração em geração e geralmente eles nos dão um conselho. Por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu magoo uma pessoa, né, com ferro, que é uma coisa... Ele dá o exemplo de um ferro com ferro, também eu serei ferido. Se eu magoo com a mesma moeda, eu vou ser ferido. A próxima, a pressa é inimiga da perfeição. Não faz nada direito com pressa. Tem gente que faz a tarefa tão ligeiro. A gente vai ver a letra tá feia, se equivocou numa questão. Depois, antes só do que mal acompanhado. É preferível a pessoa estar só do que com uma pessoa que não é uma boa companhia. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Olha só, eu falo tudo que eu quero na cara das pessoas. Eu também vou terminar ouvindo, porque as pessoas, elas também vão querer falar comigo tudo que elas quiserem. Como eu não respeitei as pessoas, elas também não vão me respeitar. Quando eu respeito, eu sou respeitada. Quando eu falo coisas, por exemplo, tia, mas a pessoa fez uma coisa errada. Mas converse com carinho, com respeito, até mesmo as coisas erradas, elas podem ser conversadas de maneira agradável, certo? Então vejam aí qual deles está de acordo com o texto e pinte. Complete as frases abaixo com os sinônimos das palavras do quadro. Onde é que vocês vão encontrar esses sinônimos? No vocabulário, precisa ir longe, tá bom? Essas palavras aí vocês vão encontrar no vocabulário significado, né? Vem lá das palavras do vocabulário. Vão lá no vocabulário e tentem fazer essa daí. Depois tem assim, dê o antônimo da palavra destacada em cada frase. O que é o antônimo? É o contrário de cada coisa. Marina recolheu todos os sapatos. No lugar de recolher, a Marina pode espalhar. Então é o contrário. O antônimo, ele está pedindo para você dar o contrário de cada palavra, certinho? Depois nós temos, complete as palavras estudadas no vocabulário. Depois separe as sílabas. Então, você vai botar as letrinhas aí que estão faltando, tá? Não tá difícil, essa daí tá facílima, facílima. Isso é um presente para vocês. E depois vão copiar a palavra separando em sílaba. Separando, botando tracinho e a letra, ó, show! Complete os espaços de acordo com o poema. As coisas que a gente fala, vá lá no poema e coloque aqui. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Então, você vai voltar ao poema, ver cada trecho desse e completar de acordo com o poema. Não é para inventar nada, não. Para completar de acordo com o poema, certinho? Depois, leia os trechos de alguns poemas abaixo. Neles estão faltando versos. Procure no banco de verso que completa corretamente a estrofe de cada poema e escreva na linha adequada. Depois sublinhe a estrofe do poema estudado. Tá bom? Leia mais uma vez. Leia os trechos de alguns poemas abaixo. Neles estão faltando versos. Procure no banco de verso que completa corretamente a estrofe. Tá lá no livro, vocês vão conseguir direitinho, tá? Então, tem aí todos os versos, vocês vão completar. Tá aqui o banco de versos. Vocês vão ver qual desses aqui completa cada uma dessas alternativas. A primeira, tá na hora de acordar. A segunda, e abre as janelas, pálido de espanto pelo frio no olhar. Tá aí o banco de versos que vocês vão completar essa questão aqui. Certo, quinto ano? Então, tá aí que aula boa, que aula tranquila. A aula não foi muito grande, porque eu sei que vocês vêm das provas, estão cansados, tá? Amanhã nós já vamos ter outro nível de aula, tá bom? Me aguardem amanhã que eu chego de novo. A tia Jo tá aí de novo amanhã. Então, respondam todinho, letra bonita, tá? Lembrem lá do provérbio, a pressa é inimiga da perfeição. Não façam apressados demais de qualquer jeito. Que a tia quer perfeição, quer tudo bonito, quer letra bonita.
É um exercício, uma tarefa que todo mundo vai fazer tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá para mais uma. Boa sorte, boa aula, bom trabalho, tá?